Hoje no nosso Tribal Generation TV, nós vamos bater um papo com o Gustavo Dyer, vocalista da banda Sky Metal e também pastor do Manifesto Missões Urbanas em Uberlândia, trabalhado com missões e especialmente cobrindo, né, dando um apoio, um suporte àquilo que é a equipe do Tribal Generation no Paraguai. E ele esteve morando lá por algum tempo e ele vai contar a história dos Los Hermanos de Paraguai, e vamos conversar um pouco com o Gustavo sobre banda e sobre missões, né, Gustavo? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, vamos apresentar agora de forma quem é o Gustavo, o que faz, namorado de quem? Bom, o Gustavo é pastor do Manifesto Missões Urbanas, que é um ministério ligado ao Sol da Terra, é uma congregação do Ministério Sol da Terra, e trabalho com missões urbanas e transculturais também na América do Sul desde 2003, né? Uhum. E nesse último ano a gente esteve no Paraguai por um ano desenvolvendo um trabalho de evangelismo, um trabalho com a equipe nacional do Tribal lá do Paraguai e também com plantação de igrejas, né? Bom, para a gente começar o roteiro, para o pessoal entender, entra a América do Sul no coração do Gustavo e a primeira excursão do Sky Metal, é isso? Isso, em 2003 o Sky Metal esteve no Paraguai, né? A gente foi tocar num evento lá que se chama Acampamento do Ministério Teocracia. Uhum. Então essa foi a nossa primeira experiência. Lá em Assunção. Lá em Assunção, né? E essa foi a nossa primeira experiência. Quais países que foram? Paraguai? Paraguai, depois a gente esteve na Bolívia, no Peru, no Equador, no Chile, na Argentina e agora mais recente, Venezuela também, né? Também tiveram lá na Venezuela. Isso, então... A Venezuela já foi um outro evento. A primeira foi uma turnê. Primeiro foi uma turnê sul-americana no ano de 2004, uma turnê que demorou 3 meses, durou 3 meses, Uhum. né? Então a gente começou pelo Mato Grosso do Sul, né? Pela cidade de Campo Grande, Corumbá, depois fomos para Bolívia, 3 cidades na Bolívia, outras 3 no Peru, outras 3 no Equador, voltamos para o Peru, fizemos outras 3 cidades no Chile, Argentina, na cidade de Córdoba, e voltamos para o Brasil, né? Pensando na questão do metal, como é que entra o metal na vida do Gustavo, né? Como vocalista, como é que você pensou? Você é vocalista de banda de death metal? Não, antes da minha convenção eu já escutava metal, né? Então tinha todas aquelas bandas que eu admirava, tudo. E quando eu me converti... Na questão secular, na questão não cristã, qual é a banda de death metal de referência? Assim? Eu escutava bandas como Napalm Death, como Obitué, como Benediction, Morbid Angel, né? Foram bandas que influenciaram musicalmente o Sky Metal, né? Me converti depois, né, no ano de 95, né? E vim descobrir o metal cristão no ano de 1996, né? Em São Paulo, no show do Bride, foi onde eu conheci o Ariovaldo, o Cássio também, são pessoas que trabalham conosco lá no Manifesto, né? E aí surgiu um desejo de montar uma banda do estilo que eu gostava, e aí em 96 mesmo surge o Sky Metal, né? Rafael na bateria? Rafael, que é meu irmão, na bateria, o Júnior na guitarra, né? E o baixo, o primeiro baixista foi o Lúcio, né? Depois veio o Thiago. O baixo é sempre o que baixista, tem sempre tivemos revezado, 4, né? Tivemos 4, né? E quantos CDs já saíram do Sky Metal? 4 CDs do Sky Metal, né? O pessoal que quer conhecer mais do Sky Metal tem um site. Tem o site www.skymetal.com.br. Vamos colocar aí embaixo no rodapé, produção, né? skymetal.com.br. né? Tem a discografia. Tudo. E notícias também sobre o metal em todo. O metal em geral, né? Sobre a cena cristã aí, do heavy metal, do thrash, do death, né? Quantos estilos existem para contar hoje... na questão assim hoje? Quando fala assim, para nós, né, mais que não tenha o envolvimento com o metal, eu falo assim, para nós tudo é heavy metal, mas na verdade são vários estilos dentro de um leque aí que se compreende do rock pesado. Na minha época lá, quando os Sky Metal surgiu em 96, eu contava 10, né? Hoje, cada mês surge um estilo, né? Desde do emocore que é atual aí, Ele se encaixa, o hardcore se encaixa ainda dentro do metal? O hardcore, não, do metal não, da música underground, né? Então, na verdade, são 2 tipos, né? O metal e o hardcore, e aí tem as suas ramificações, Mas né? dentro de cada um tem uma aí tem variados, né? De acordo com o estilo musical, com bateria, com guitarra, com letras, então... O punk tem a ver mais com o quê? Com hardcore, né?
O punk tem mais a ver com o hardcore, mas a cena do heavy metal britânico nasceu do punk, né? Então, é tudo meio que interligado. Misturado, né? Isso. Bom, a gente não vai falar muito hoje de Sky Metal, a gente só queria fazer essa introdução. Na segunda participação, nós vamos trazer a banda, trazer o Lúcio não, mas o Rafael, o Júnior, né? E vamos bater um papo aí sobre o Sky Metal, mostrar a discografia, mostrar o clipe que nós temos, enfim, mostrar tudo aquilo que é a respeito do Sky Metal, que o pessoal curte mais em toda a América Latina. Eu estive no México, eu estava dando uma palestra, aí eu falei, não, porque lá na minha igreja, o pessoal do Sky Metal, o cara, você é da igreja do Sky Metal, o cara quase, né, foi ao delírio de saber que a gente tinha ligação com o Sky Metal. Graças a Deus. Há uma conexão muito forte na questão da banda. Foram 14 anos, né, quase 14 anos com a banda, né, então nós tocamos em toda a América do Sul, tocamos por todo o Brasil, né. Nós somos uma das tem um contato, uma rede também de internet, de contato. Antigamente por carta, né? Antes da internet existia carta. Então eu tenho até hoje carta da Noruega, da Malásia guardada, né? Agora com a internet teve um boom, né? Assim, então... E tem a revista do Castro também que faz parte. A revista do Castro, tem uma outra revista na cidade de Londrina. Como é que chama a revista do Castro? Extreme Brutal Death, né? Que também é espalhada por todo. Para quem quiser conhecer melhor também a revista que até hoje é publicada, né? www.extremerecords.org, né? Então, é um bom referencial também. Bom, voltando agora para a questão missionária, né? No último ano, ou agora, mais recente, nos últimos meses, você esteve no Paraguai. E a gente vai passar agora esse resto do programa falando um pouco, dentro do Tribal, a gente tem trabalhado nas equipes, né, em vários países, trazendo junto aquilo que Deus já está fazendo, não estamos levando nada para ninguém, mas aquilo que é a descoberta do que Deus já está fazendo em cada país. Como é que está o Paraguai agora? Você passou um ano lá, o que você descobriu, o que te surpreendeu? O Paraguai, falando do país, o Paraguai é um país de 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões, tem 2 línguas oficiais, né? O espanhol e o guarani. Então, foi o primeiro desafio que eu tive, né? O interior do país não se fala espanhol. Né? O interior do país é guarani que se fala e é uma língua bem complicada de se falar. Né? E o que mais me surpreendeu no Paraguai, que eu não sabia que existia, é a diversidade cultural, né? Então é um país jovem, tem muitos jovens, a capital Assunção tem lá os seus shoppings, né? Suas praças, então você vê uma diversidade de tribos. Ou seja, esse mundo globalizado está em toda parte. Está em todo lugar, né? E esse foi o grande desafio, né? Então eu toda a vida trabalhei com underground, né? Especificamente com metal, e lá eu tive um desafio de agregar outros núcleos. De agregar outros grupos, inclusive o grupo indígena, que é a maioria no país, né? Então, o que mais me surpreendeu foi essa diversidade. A Grande Assunção é uma cidade de 3 milhões de habitantes e a metade lá é indígenas, né? Tem muito índio, então a igreja ela tem que trabalhar muito especificamente com a questão indígena do país. Como está o evangelho no todo no Paraguai? O evangelho no Paraguai hoje é de 8% da população, né? Entre 6% e 8%. Né? Então, mas está crescendo. É uma igreja crescente também. Então, uma igreja crescente, tem igrejas modernas na a grande maioria ainda é aquela igreja bem pentecostal histórica, né? Tem as maiores igrejas são essas. A Assembleia de Deus é a maior denominação hoje do Paraguai, ela é a Assembleia Americana, né? Mas as comunidades estão surgindo, né? As igrejas modernas, igreja com um louvor moderno. Mais contemporâneo. Então está crescendo lá. Há uma abertura para o evangelho no momento. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar conversando mais sobre o Paraguai, um país bem coladinho na gente, como nós como nação, como igreja, como discípulos, podemos ajudar os nossos irmãos, entendendo, né, aquilo que Deus tem colocado naquela nação e os desafios que juntos podemos superar. Daqui um pouquinho, Tribal Generation TV com você.